Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Aqui nós estamos, então, retornando com mais um programa para continuarmos a estudar a história da nossa igreja. A igreja que passou, como víamos nas últimas reuniões, de fato ela passou por vários problemas muito sérios. Normalmente nós falamos nos cismas. Era o período das reformas. A primeira grande reforma aconteceu com Lutero, que, como sabemos, era um padre agostiniano, um religioso, um homem de Deus, um homem de oração, um homem sério. Ele, a princípio, queria fazer uma reforma, queria reformar a sua igreja, mas acabou dando no que deu um verdadeiro cisma e um grande grupo, pelo menos 10% do povo de língua alemã, foi se separando, foi saindo. Depois também se fala em 30% do povo, dos religiosos e religiosas que aderiram a Lutero. Já na Inglaterra houve um cisma de verdade. Lá o próprio rei entrou em conflito com o Papa, se separou de Roma e começou, sendo ele o coordenador religioso de toda a Grã-Bretanha, e ele assumiu então como plenipotenciário religioso uma postura totalmente contrária ao Papa, rompido com o Papa. Os sucessores depois, sobretudo Elizabeth I, funda a religião anglicana. E essa religião anglicana, ela é diferente da nossa católica e ela, sobretudo, está separada e distanciada do Papa da Igreja. E dizia na última vez que também na França, mas especialmente em Genebra, bem do ladinho, na Suíça já, ali João Calvino, rigorosamente um leigo. Era um leigo que tinha recebido ordens menores apenas, era filho do ex-tesoureiro e secretário do arcebispado, mas este João Calvino entrou na igreja de Genebra, na Catedral de Genebra, como reformador e pregador do Evangelho. E ele veio com ideias muito firmes, muito bem sintetizadas em duas grandes palavras. A doutrina da predestinação, todos somos predestinados para Deus ou para o diabo, ou para o céu ou para o inferno. Isso se vê já durante a vida pela maneira como nós nos comportamos. E então, em cima disso, ele vem aplicando uma moral rígida, muito forte, determinações claras que todos os seguidores deveriam observar rigorosamente. E para que isto fosse realmente observado, colocava a gente à volta, controlando toda a cidade e em toda parte os adeptos, para ver se estavam realmente se enquadrando dentro dessa moral rígida. Com isso, ele foi expulso de Genebra, foi para Estrasburgo, e lá em Estrasburgo ele desenvolveu mais ainda a sua mensagem e a sua maneira de pensar e a sua maneira de se organizar como uma verdadeira igreja. E em 1542, ele foi chamado de volta para Genebra. Os mesmos que o haviam expulsado, agora o chamam de volta e querem que ele entre lá para aplicar todos os princípios da reforma na grande cidade de Genebra e em todo aquele povo que vive ali à volta. Calvino voltou porque deram para ele carta branca, isto é, pode voltar e aplicar todas as tuas regras aqui em nossa cidade. Nós queremos realmente uma igreja reformada. E esta era a palavra, uma igreja reformada. Nesta igreja reformada,
Ele, um leigo, estava lá na frente no púlpito, ditando as regras, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus e, sobretudo, colocando todos os princípios de vida, ética e moral, tudo deveria ser de acordo com os princípios que ele estava colocando. Então agora ele vem realmente impor todas as suas regras e coloca para as pessoas que não obedecem, não seguem, penas que começam com prisão, depois sofrimento físico, até a pena de morte. Aplicou muitas penas de morte por coisas assim, como, por exemplo, jogo de carta, como, por exemplo, dançar, ou então algum escândalo na vida pública. Então, tudo pena de morte. Extremamente severo, extremamente exigente, mas sempre querendo preparar o povo para que fossem para fazer parte daqueles predestinados e que vão se organizando para a eternidade. Uma característica desse Calvino foi a organização da escola, a escola calvinista. Ele queria essa rede escolar, queria em toda parte implantar essas escolas para que as crianças, desde pequenas, fossem educados nesta moral rígida, fossem seguir estes princípios éticos e fossem se preparar para uma vida de seriedade dentro do mundo que então estava se apresentando. E com isso, ele, em Estrasburgo, organizou a igreja. Escreveu um grande livro sobre a organização da igreja, onde ele coloca dentro da igreja 5 grandes grupos, que devem ser aqueles que vão, de fato, dirigir os destinos da igreja e vão levar todo o povo a seguir essa mensagem. O primeiro grupo eram os pastores. Pastores que faziam estudos, que tinham que ser formados em teologia, então eram homens que eram destinados a proclamar o evangelho e a celebrar os sacramentos. Alguns sacramentos que até lá eles perduram. Então, eram os celebrantes, portanto, pastores. Toda a cidade, eu sou pastor, e toda a igreja, eu sou pastor, e assim por diante. Ao lado dos pastores, ele tinha sempre o grupo dos anciãos. Para cada pastor, deveria se escolher 12 anciãos, homens e mulheres já de mais idade, digamos assim, bem maduros, bem adultos, preparados, que então controlavam um pouco a conduta do povo, que vigiavam todos os lugares, para ver se não havia alguém que estava lá bebendo com bebida alcoólica, se não estava havendo algum jogo de carta, ainda que clandestinamente à noite em algum lugar. Tudo isso era vigiado e controlado. E quando encontrassem alguém, eles é que levavam a ideia para o pastor e depois então se tomavam as providências. Então o primeiro grupo eram os pastores, o segundo grupo os anciãos. O terceiro grupo são os doutores. Doutores são todos aqueles que ensinam, todos aqueles que são exegetas, que interpretam a Bíblia, a palavra de Deus, são aqueles que estão preparados para orientar e dar as grandes linhas teológicas para a pregação dos pastores e para o anúncio da palavra, para a interpretação da palavra. Então, o primeiro grupo eram os pastores, o segundo grupo os anciãos, o terceiro grupo os doutores. O quarto grupo são os diáconos. Os diáconos eram homens especialmente ordenados para 2 finalidades. Uma, para administrar os bens da igreja. E eles é que cuidavam dos bens. Eles é que faziam a contabilidade, eles cuidavam do dinheiro, tanto das igrejas locais, como da igreja também em âmbito maior. Mas eles eram aqueles que estavam na mesma igreja, onde tem um pastor,
havia um diácono para fazer a administração dos bens eclesiásticos. E, finalmente, tínhamos ainda o grupo do consistório. O consistório era a reunião dos pastores com os anciãos. Então, os pastores se reuniam, por exemplo, numa cidade maior, onde houvesse mais igrejas, se reuniam todos os pastores com todos os anciãos, onde então eles passavam todos os problemas, passavam as dificuldades, contavam concretamente os pecados havidos, quanta gente tinha cometido, julgavam então esses casos. As pessoas eram chamadas, inquiridas, e conforme o caso, cadeia, ou mesmo se fosse algo mais grave, era julgado mais uma vez e podia se aplicar tranquilamente a pena de morte, porque achavam que era possível tirar alguém deste mundo antes tirá-lo do que deixá-lo perverter todo o resto. A ideia era sempre esta: se a gente tem uma laranja podre no meio de um cesto, se ela fica ali, ela vai contagiando todas as outras. E daqui a pouco todo o cesto vai se perder. Então é preferível tirar essa laranja podre. Com esse princípio justificavam a pena de morte. Eu estou falando de Calvino e da sua recém-fundada nova igreja reformada, totalmente reformada. Nesta igreja reformada não deveria ter alguém como laranja podre, estragando os outros e prejudicando os outros. Então, com isso, esta religião foi se espalhando pela França, entrando Países Baixos, a Holanda, sobretudo, e dali veio também para a América, sobretudo para os Estados Unidos. Mas como eles não têm uma hierarquia fixa estabelecida, em tão pouco tempo formam-se inúmeras seitas, todas elas calvinistas, partindo dos principais princípios, e o resto, cada grupo fazia do seu jeito. Aqui nós terminamos hoje, desejando a todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.